No vídeo de hoje, gente, eu quero trazer para vocês a ação que vocês mais pediram lá no Instagram quando eu abri o box de perguntas. Vocês pediram muito da Arezzo e eu até entendo o porquê. Nós tivemos vários fatos relevantes aí nas últimas semanas que eu quero inclusive compartilhar com vocês para a gente tentar entender o que aconteceu com ela, né? Bom, antes da gente começar o vídeo, trazer aí como ficaram os indicadores, quais foram os resultados financeiros com base aí no último trimestre que ela entregou, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like e também me acompanharem até o final do vídeo e também darem uma olhadinha na descrição do vídeo, porque eu sempre deixo alguns links e alguns cupons de desconto para vocês. E hoje eu quero fazer aí uma ressalva especial para a Clear. Você consegue fazer todas as suas negociações com corretagem zero e o link para você abrir conta lá eu sempre deixo na descrição, beleza? Bom, pessoal, primeiro a gente precisa falar da Arezzo em si, né? Contextualizar a empresa. Ela é uma empresa que tem mais de 47 anos de história, sendo que ela é líder no segmento de sapato, bolsas e acessórios. Então, recentemente a gente até teve aí um fato relevante da questão da reserva, né, da aquisição da reserva, que é uma marca de roupa. Então agora, nesse momento, além de ela estar no segmento de sapato, bolsa e acessórios, ela também está entrando no mundo de roupas, né, roupas masculinas, femininas e também infantis. De qualquer maneira, essa aquisição ela foi feita por 715 milhões de reais e o que a gente estava aguardando era uma aprovação do CAD e ela saiu aí nos últimos dias. Então agora a reserva também faz parte da Arezzo e vai integrar aí o hall de marcas que já tem dentro do grupo. Acho que as marcas mais conhecidas que a gente poderia citar talvez seria a própria Arezzo, a Schutz, a Vans, tem a Ana Capri, tem a Fiverr, enfim, todas elas eu vou deixando para vocês aqui também. E agora a gente pode colocar também a reserva no meio de todo esse bololô, né? De qualquer maneira, quando a gente fala de Arezzo, ela tem aí mais de 700 lojas espalhadas pelo Brasil, mas a maior parte, então, é de maneira franqueada, né? São franquias da empresa. Quando a gente fala do momento de pandemia, é óbvio que o setor de varejo sofreu, porque o comércio, em partes, teve que ser fechado. Quando a gente fala de shoppings também, e muitas lojas, né, de Arezzo, Ana Capri, Schutz também estão dentro de shoppings, consequentemente ela acabou sofrendo um pouco, né? Se a gente olha um histórico um pouco mais longo de lucro e de receita dela, a gente via que ela vinha construindo, sabe, aquele resultado de escadinha, bem sólido, e aí quando veio a pandemia, ela acabou entregando um prejuízo, mas eu acredito que ela conseguiu se recuperar muito rápido, e eu vou trazer esses dados para vocês. Mas eu acho que muito por conta também de que mesmo antes da pandemia, ela já estava fazendo um investimento muito pesado em tecnologia e na parte do e-commerce. Então ela conseguiu crescer nesse momento mais de 172% no e-commerce e ela conseguiu se recuperar rapidamente. Mas acho que cabe a gente também trazer um outro fato relevante antes de partir aí para os números e os indicadores. A gente também teve o anúncio de que a Marina Rui Barbosa, sim, Marina Rui Barbosa, ela iria ter o cargo de diretora de moda lá no Zizimol, que inclusive é aí um dos principais e-commerces que a gente poderia falar da própria Arezzo. E aí, como vocês podem ver aí nessa matéria, muita gente acabou, enfim, não gostando dessa notícia, mas eu acho que não eram as pessoas acionistas, vamos dizer assim, eu acho que muito mais a galera da moda, porque tiveram algumas críticas dizendo que, olha, tanta gente que estuda, que faz faculdade, que faz não sei o que, e aí vocês vão lá e colocam a Marina Rui Barbosa e todo mundo tava achando que isso era muito uma jogada de marketing. Pois bem, não vi os acionistas reclamarem, porque se foi marketing ou se foi pela plena competência da Marina Rui Barbosa, que a gente não sabe exatamente qual é, pelo menos eu não estudei o currículo dela, de qualquer maneira eu acho que o mercado como um todo reagiu positivamente a tudo isso. Então esses dois fatos relevantes foram muito importantes para a empresa e fizeram aí ela simplesmente disparar nos dias que aconteceram. Mas beleza, gente, agora eu quero falar um pouquinho sobre os dados financeiros, né? Então, como eu falei pra vocês, se a gente olha uma história um pouco mais longo, ela é muito sólida naquilo que ela entrega. Chegou no momento de pandemia, ela sofreu um pouquinho, não tinha como, acho que não teve nenhuma empresa que acabou se escapando, se teve, foram algumas exceções, principalmente quando a gente fala desse setor do varejo, e aí ela acabou entregando uma receita líquida no terceiro trimestre de 2020 de 416,4
104 milhões de reais, o que foi 5,5% menor do que o mesmo período do ano passado, mas que eu considero que foi um resultado bem positivo, porque mostrou que ela conseguiu se recuperar rapidamente do segundo trimestre de 2020, voltando já aos patamares do primeiro trimestre e até um pouquinho mais. Quando a gente fala do lucro líquido, ela acabou entregando um lucro líquido de 27,9 milhões de reais, o que foi 21% menor do que o mesmo período do ano anterior, mas como eu falei para vocês, eu ainda enxergo isso como um dado positivo, mostrando o potencial dela de se recuperar rapidamente depois do segundo tri, que foi uma sofrência para muitas empresas, né? Beleza, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre os indicadores e como eles ficaram, né? Nós estamos falando do setor de varejo, naturalmente, a maioria das empresas tem margens um pouquinho menores, e quando a gente fala da margem líquida dos últimos 12 meses, ficou em 2,14%, uma margem bem baixinha. Eu sei que tem gente que não gosta muito disso. Quando a gente fala do ROI, que talvez a gente até procuraria algo acima de 10, 20%, quem sabe, ela entregou um ROI de 4,33%. Quanto aos dividendos, o seu dividend yield está na casa de 1,02%. Ela não é uma exímia pagadora de dividendos, né? Eu acho que ela está distante ainda de ser aquela ação que vai pagar 5, 6, 7% ao ano que a gente colocaria do lado dos dividendos, mas eu acho que quem investe nela realmente está pensando em crescimento. E eu acho que muitas empresas do varejo, no geral, acabam se encaixando nessa questão muito mais de crescimento do que boas pagadoras de dividendos. E aí, gente, eu acho que a gente vai entrar num último indicador e que eu acho que é o que mais acaba assustando as pessoas, é justamente a própria questão do PL, né? Quando a gente fala do preço-lucro dela, ele simplesmente disparou nos últimos meses e hoje ela está sendo negociada a mais de 214 vezes preço-lucro. E aí, quando a gente tenta comparar com outras empresas do varejo, ainda que sejam business diferentes, por exemplo, uma Lojas Renner da vida, a gente encontraria, por exemplo, um preço-lucro de Lojas Renner de 25 vezes. Então, se você tá procurando, às vezes, só uma empresa do varejo, independente do business que ela tá atuando, né? É claro que às vezes você vai acabar fazendo essa comparação, mas se você for olhar no detalhe, você sabe que o modelo de negócio da Arezzo é diferente do modelo de negócio da Lojas Renner, apesar de estarem aí inseridas no setor de calçados, de bolsas e de roupas, né? Enfim, gente, eu acho que essas eram as principais informações que eu gostaria de trazer da Arezzo. Esse domingo eu acho que o vídeo foi até um pouquinho mais curtinho, mas o que eu vou fazer para vocês é que se você ficou interessado nessa empresa, se você quer estudar um pouquinho mais sobre ela, eu vou deixar todos os links do site de RI dela, tudo certinho, e também já vou fazer a chamada para vocês, porque quando eu fui lá fuçar o site de RI para pegar as informações para esse vídeo, eu vi que vai ter o Arezzo Day, se eu não me engano vai ser no dia 10 ou no dia 11 de dezembro. Enfim, eu vou deixar a data aqui bonitinha para vocês, porque eu sempre digo para vocês, às vezes a gente faz um vídeo aqui pro canal, trazendo as principais informações e, claro, que você não vai tomar uma decisão baseada só nessas informações, né? Você precisa ter esse gatilho para depois ir pesquisar um pouquinho mais e entender se realmente essa empresa cabe ou não dentro da sua carteira. Mas, de qualquer maneira, olhando assim de modo geral, eu enxergo sim a Arezzo como uma empresa redondinha e que ela está buscando crescimento. Eu acho que esses últimos fatos relevantes vêm a contribuir para ela também, mas aí é claro, você tem que colocar na ponta do lápis toda a parte de valuation, se você leva isso em consideração, e também, claro, tentar pensar em empresas assim que são talvez para crescimento, olhando para o longo prazo, beleza? Bom, pessoal, agora sim eu acho que era isso e eu vou finalizar este vídeo, como sempre, perguntando, né, se você investiria ou não em Arezzo, se você tem inclusive Arezzo na carteira e quais as expectativas que você tem para essa empresa. Podem escrever aqui nos comentários e se você acha que tem alguém que poderia se interessar por esse case de Arezzo, pega e já compartilha esse vídeo, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.